Olá pessoal, meu nome é Ricardo, sou professor de Direito Eleitoral aqui do curso Estratégia e nós vamos nesta videoaula concluir o assunto Direitos de Nacionalidade. Vamos aos slides. Nós já vimos introdução, a questão dos brasileiros natos e naturalizados, quase nacionalidade, perda de nacionalidade. Faltou tratar de alguns pontos aqui referentes ao tratamento jurídico de brasileiro nato e naturalizado. Sigamos, pessoal. Em relação à extradição, nós já abordamos. E agora nós vamos ver a questão dos cargos privativos de brasileiros natos. Pessoal, em regra, os cargos públicos no Brasil, sejam eles eletivos, ou sejam os cargos de alto escalão, eles podem ser ocupados tanto por brasileiros natos quanto por brasileiros naturalizados. Contudo, a nossa Constituição traz no artigo 12, inciso 3º, algumas hipóteses de cargo que podem ser ocupados apenas por brasileiros natos. É muito importante memorizar, eles são privativos de brasileiros natos. É muito importante nós memorizarmos esse dispositivo, porque há uma centena de questões que envolvem esses 7 incisos que nós veremos. A primeira hipótese de cargo privativo de brasileiro nato é o presidente e vice-presidente da República. A segunda hipótese, pessoal, é o presidente da Câmara dos Deputados. A terceira hipótese trazida pela Constituição é o presidente do Senado Federal. A quarta hipótese são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós temos ainda membros de carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e, por fim, o ministro de Estado e da Defesa. A fim de facilitar a memorização de vocês, há um mnemônico aqui que alguns professores trazem, que eu vou trazer aqui para ajudá-los vocês, que é construído da seguinte forma: V.MP3.com. Vejamos, pessoal. O V se refere ao vice-presidente, o M se refere aos ministros do STF, o P3 aos 3 presidentes. Quais são eles? É o presidente da República. Daí nós temos o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. O C remete aos membros de carreiras diplomáticas. O O, a oficial das Forças Armadas, e o M ao ministro de Estado da Defesa. De uma forma, se vocês quiserem, segue aqui uma sugestão de mnemônimo para vocês memorizarem quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Uma outra forma de memorizar é por intermédio de um raciocínio, pessoal, foi construído da seguinte forma. Nós podemos distinguir dois grupos aqui de cargos que podem ser ocupados apenas por brasileiros natos. O primeiro grupo é esse aqui, e esse aqui é o segundo grupo que pega os 3 últimos incisos. Vejamos. O primeiro critério, ele vai tratar da linha sucessória dos cargos à presidência da República. Ok? Vejamos lá, pessoal. Em relação à linha sucessória dos cargos à presidência da República, nós temos, primeiramente, o presidente e, na sequência, o vice-presidente. Contudo, na hipótese de dupla vacância ou de impedimento de dupla vacância do presidente e vice-presidente, prevê a nossa Constituição, no artigo 80, que outras pessoas assumirão
assumirão a presidência, o comando do governo, o presidente da República. Primeiramente será o presidente da Câmara dos Deputados, ou sucessivamente o presidente do Senado Federal, ou ainda o ministro, o presidente, ministro do STF. Vejamos lá o nosso slide. De acordo com o artigo 80, em caso de impedimento do presidente e vice-presidente da República dos respectivos cargos, serão sucessivamente, isso aqui significa em ordem, chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e, por fim, o presidente do STF. Por isso, pessoal, se nós formos analisar lá os primeiros 4 incisos dos cargos que são privativos do brasileiro nato, nós temos no inciso 1º o presidente da República propriamente, no inciso 2º nós temos o presidente da Câmara, no inciso 3º nós temos o presidente do Senado Federal e no inciso 4º nós temos os ministros do Supremo Federal. Aqui em relação aos ministros, pessoal, atente-se, são todos os ministros do STF. O artigo 80 efetivamente fala dos cargos de presidente. Contudo, a definição de qual dos ministros do STF será o presidente do STF é feita pela lista de antiguidade. Assim, o denominado decano. Assim, o ministro do STF mais antigo será o escolhido, o ministro do STF mais antigo, ele é escolhido o presidente. Em razão desse critério objetivo e automático para a definição do presidente do STF, prevê lá o inciso 4º da Constituição, que todos os membros do STF devem ser brasileiros natos, pessoal. Vejamos aqui a linha do tempo. Primeiramente, então, será chamado a ocupar a presidência da República no caso de impedimento ou vacância dos cargos de presidente e vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados. Nós devemos lembrar aqui, pessoal, que por que a Câmara dos Deputados vem primeiro? A Câmara dos Deputados vem primeiro porque a Câmara dos Deputados vem por primeiro porque a Câmara dos Deputados são os representantes do povo. Ao passo que o Senado Federal são os representantes, nós já vimos esse assunto, dos estados. Correto? Então, primeiramente, será chamado a ocupar a presidência, no caso de vacância do presidente e vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, nós teremos o presidente do Senado Federal. E em terceiro, o presidente do STF. Lembrando sempre que o presidente do STF é definido pela lista de antiguidade. Por isso que a Constituição prevê que todos os ministros do STF devem ser natos, ao passo que em relação à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, apenas o presidente deverá ser brasileiro nato. O outro critério utilizado pela Constituição e que envolve os últimos incisos do artigo 12, parágrafo do artigo 12 lá que nós vimos atrás, refere-se ao critério da segurança nacional. E aqui nós temos, pessoal, ou seja, nós temos membros de carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Aqui em relação ao ministro do Estado de Defesa, nós temos que confundir, porque as questões de prova colocam, às vezes, ministro da Justiça,
e não é o ministro da Justiça, né, pessoal? É o ministro do Estado da Defesa. Tá? Na sequência, vamos destacar alguns questionamentos importantes aqui. Devem ser brasileiros natos os ministros, ou todos os ministros, ou apenas o presidente? Nós vimos, conforme eu já expliquei para vocês, que todos os ministros devem ser natos, não apenas o presidente do STF, ok? É possível deputado federal, nós podemos ter deputado federal e senadores federais naturalizados? Sim, é possível, pessoal. Não há nenhum impedimento para que nós tenhamos deputados ou senadores federais naturalizados. O que não pode, entretanto, é o presidente da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal. Esses têm que ser natos obrigatoriamente. Aqui em relação aos demais deputados e os demais senadores, eles poderão ser naturalizados. Contudo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado deverão ser obrigatoriamente brasileiros natos. Além disso, pessoal, cuidem, porque a Constituição não fala do presidente do Congresso Nacional. Do Congresso Nacional. Se vocês não estão lembrados, o Congresso Nacional, ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Nós vimos que o presidente do Senado Federal ele tem que ser nato, e nós vimos que o presidente da Câmara dos Deputados tem que ser nato, e nós vimos também que o presidente do Senado Federal também deve ser nato. Contudo, eu pergunto a vocês, e o presidente do Congresso Nacional pode ser naturalizado? Na verdade, a Constituição não fala, mas interpretando os dispositivos da Constituição, nós vamos concluir que sim, porque o presidente do Congresso Nacional será o presidente do Senado. Em razão disso, nós podemos concluir também que o presidente do Congresso Nacional também vai ser um brasileiro, também deve ser um brasileiro nato, uma vez que ele é o presidente do Senado. Ok, pessoal? Podemos dar sequência à nossa matéria. Com isso, nós analisamos todas as hipóteses trazidas lá no parágrafo 3º do artigo 12. É muito importante, conforme eu disse para vocês, seja utilizando aquele mnemônico que nós trouxemos, seja raciocinando a partir dos dois critérios estabelecidos, que vocês memorizem as hipóteses. Por isso, trouxemos aqui um slide final sintetizando todas as hipóteses vistas até então. Vamos lá, pessoal. Como eu disse a vocês, vocês podem se lembrar do critério do VMP3.com ou memorizar os critérios abaixo. Assim nós temos, pela linha sucessória, presidente e vice-presidente tem que ser brasileiro nato, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do STF, do Senado Federal, perdão, os ministros do STF, isso todos pela linha sucessória. Em relação ao critério da segurança nacional, nós temos os cargos de carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Estado e Defesa. Ok, pessoal? Sigamos com o tratamento jurídico do brasileiro nato e naturalizado. Aqui nós veremos, pessoal, a questão do Conselho da República. Lá no artigo 89 da Constituição, está previsto que o Conselho da República, que é um órgão superior de consulta do presidente, ele é composto por uma série de pessoas, né? Entre essas pessoas, prevê o inciso 6º, que é o que nos interessa aqui para fins de direito eleitoral, 6 cidadãos. E esses cidadãos devem ser natos. Portanto, pessoal, para fins de prova de concurso público, nós devemos lembrar que os 6
cidadãos do Conselho da República, eles são natos. Eles devem ter ainda mais de 35 anos de idade, sendo nomeados da seguinte forma: 2 deles pelo presidente da República, 2 deles pela Câmara dos Deputados e outros 2 pelo Senado Federal. O mandato deles será de 3 anos, sem possibilidade de recondução. O que nós fizemos aqui foi simplesmente esquematizar o dispositivo constitucional. Ok, pessoal? Essa é mais uma hipótese em que há um tratamento diferenciado entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Sigamos. Em relação aos proprietários de empresa jornalística, prevê a Constituição, no artigo 222, que a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Aqui o tratamento diferenciado é um pouco mais sutil, pessoal. Notem que o naturalizado também poderá ser proprietário de empresa jornalística ou de radiodifusão. Contudo, ele deverá ser naturalizado há mais de 10 anos. Além disso, em relação às pessoas jurídicas, elas devem ser constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sede no país. No parágrafo 1º, ele prevê em relação... No parágrafo 1º, está previsto aqui, em relação às pessoas jurídicas, as seguintes regras. Vejamos. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante dessas empresas deverá pertencer direto ou indiretamente a brasileiros natos ou aos naturalizados há mais de 10 anos. Ok? Então aqui há também um tratamento, ou seja, em relação aos proprietários de empresas jornalísticas, há um tratamento diferenciado. Se forem proprietários pessoas físicas, devem ser brasileiros natos ou brasileiros naturalizados há mais de 10 anos. E se os proprietários da empresa forem pessoa jurídica, essas pessoas jurídicas devem ser formadas aqui, deverá pertencer a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Em síntese, nós temos o seguinte, pessoal. Que a propriedade de empresa jornalística, em relação aos proprietários, devem ser brasileiros natos ou naturalizados, então, há mais de 10 anos. E em relação ao capital, pelo menos 70% do capital deve pertencer a brasileiros natos ou, novamente, a brasileiros naturalizados há mais de 10 anos. Ok, pessoal? Aqui nós seguimos para o final desse tópico da matéria e nós veremos aqui uma síntese de tudo que foi estudado em relação ao tratamento jurídico diferenciado de brasileiros natos e naturalizados. Lembre-se, pessoal, em relação à extradição, conforme nós vimos, crime comum, o brasileiro nato nunca será extraditado, o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado na prática de crime comum anterior à aquisição da nacionalidade, ou em caso de crime de entorpecentes, posteriormente, crime de entorpecentes a qualquer tempo. Em relação aos cargos privativos, nós temos que lembrar que existem cargos que são privativos de brasileiros naturalizados, que é o presidente
vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, ministros do STF, membros de carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Além disso, pessoal, nós temos aqui os cidadãos membros do Conselho da República e em relação à questão das empresas jornalísticas lá, que devem ser ocupadas por brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos, ok? Com isso, pessoal, nós encerramos mais um tópico importante da nossa aula e nós seguimos já para o slide anterior, tratando do último assunto pertinente aos direitos de nacionalidade, que é a questão da perda da nacionalidade brasileira. Vamos aos slides. Pessoal, a perda da nacionalidade brasileira, ela poderá atingir tanto brasileiros natos como brasileiros naturalizados. A nossa Constituição, em relação a essa temática, prevê o seguinte, que será declarada a perda da nacionalidade brasileira daquele que tiver cancelada a sua naturalização. Essa hipótese aqui, pessoal, ela se aplica apenas ao brasileiro aplica-se apenas ao brasileiro naturalizado. Ok? Primeira hipótese, se ele tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de, importante pessoal, atividade nociva, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. É possível cancelar a naturalização. A segunda hipótese prevê a aquisição de outra nacionalidade. Notem, pessoal, essa aqui, ao contrário da hipótese anterior, aplica-se tanto ao brasileiro nato como ao brasileiro tanto ao brasileiro nato quanto ao brasileiro naturalizado. Contudo, mais importante do que a gente saber que a aquisição de outra nacionalidade implica na perda da nacionalidade brasileira, é nós compreendermos as hipóteses excetivas trazidas nas alíneas A e B. Ou seja, a regra é a seguinte: adquiriu outra nacionalidade, o brasileiro, seja ele nato ou seja ele naturalizado, perderá a nacionalidade brasileira. Contudo, se ele adquiriu outra nacionalidade e houver reconhecimento da nacionalidade brasileira como originária pela lei estrangeira, ele não perderá a sua nacionalidade. É o que acontece com o brasileiro que busca a dupla cidadania italiana. Nesse caso, ele não perderá a nacionalidade brasileira, porque ela é reconhecida pela legislação italiana, nesse caso, que a nacionalidade brasileira é a originária. E a segunda hipótese excetiva, em que ele não perderá a nacionalidade brasileira na aquisição de outra nacionalidade, é a imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição de permanência em seu território ou para o exercício dos direitos civis. Notem que são duas hipóteses. Aqui nessa situação, o brasileiro ele reside no exterior. Só que para ele permanecer lá,
a legislação estrangeira exige que ele se naturalize estrangeiro. Ou para ele exercer os seus direitos civis lá, exige também a legislação que ele adquira a nacionalidade brasileira. Em tais situações, ele não perderá a nacionalidade brasileira, dada a imposição da naturalização. Pessoal, aqui nesse slide, nós trazemos a síntese da matéria abordada em relação à perda da nacionalidade. A primeira hipótese de perda é por atividade nociva ao interesse nacional. Devemos frisar que esse caso aqui só se aplica ao naturalizado. Ok? Aqui, ela se aplica tanto ao nato quanto ao naturalizado. Ok? Então, caso o sujeito adquira outra nacionalidade, ele perderá a nacionalidade brasileira. Lembrando que é muito importante lembrar das exceções, ou seja, das hipóteses em que ele não perderá a nacionalidade brasileira, que é o reconhecimento da nacionalidade brasileira como originária e a hipótese de imposição da naturalização como condição para permanência do país ou para exercício dos direitos civis. Com isso, pessoal, nós terminamos esta aula e encerramos também o estudo dos direitos de nacionalidade. Até a próxima.